Olá, tudo bem? Domingo temos, sim senhor, também informações aqui para você. Alguém me perguntou hoje pela manhã: Ciro, eu acompanho suas lives, eu acompanho as notícias que você dá, os seus comentários, você como biomédico, mas Ciro, será possível que não tem notícia boa? Bom, tem notícia boa com relação ao coronavírus. E notícias que nos dão algumas esperanças, mas não são notícias que vai nos dar a esperança de que nós não teremos problema. Por exemplo, nós temos informações, e todas elas baseadas em dados. Se a gente for comparar o nosso sistema de saúde com o da Itália, nós temos muitas vantagens com relação ao sistema de saúde da Itália. A começar pela taxa de idosos. A Itália tem uma taxa de idosos de cerca de 30%. O Brasil, 40%, o Brasil 14%, perdão. A Itália é 30%, o Brasil 14%. Número de UTIs, por exemplo, em toda a Itália tinha menos de 600 leitos de UTI disponível. No Brasil, só em São Paulo, nós temos mais de 2.500 leitos de UTI. Contando toda a rede pública, mais a rede particular, que é do sistema único, né, do SUS, nós temos cerca de 26 mil leitos de UTI ou CTI. Então, nesses dados, nós temos muitos fatores a favor. A densidade demográfica da Itália ela é muito menor do que a do Brasil. Ou seja, a quantidade de pessoas vivendo por metro quadrado no Brasil ela é muito menor do que a da Itália. Então tem um amontoado de gente em muitos lugares. Então são dados que nos dão esperanças, nos dão uma visão de possível melhora do quadro geral. Mas ainda assim não é algo que nos deixa super tranquilo para tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. Outros dados positivos, outros pontos positivos com relação ao Brasil, que nós estamos num período ainda com temperaturas elevadas. E já se sabe desde 1988 que o vírus da família coronavírus, eles não têm muita afinidade por temperaturas mais altas. Então a temperatura ideal para ele é abaixo de 20 graus. Quanto mais frio, melhor para ele. Enquanto no Brasil a gente tem temperaturas normalmente acima de 25 graus. Portanto, isso é um fator positivo, apesar de a gente saber que o inverno está chegando, está logo ali. Então tem pesos que precisam ser colocados e a gente avaliar para não entrar no desespero e na paranoia. Um outro fator positivo com relação ao Brasil é a quantidade de fumantes. Nós fizemos uma campanha muito importante, muito forte durante muitos anos com relação a abolir o cigarro, né? A gente proíbe cigarro em lugares públicos, lugares de aglomeração, é proibido fumar em avião, em restaurante. Os europeus, eles fumam muito, a maior parte deles fumam. E isso também é um fator que agrava o risco, porque muitos já têm problemas pulmonares. E sabemos que problemas pulmonares levam ao agravamento do quadro de doença. Então, assim, somente esses três fatores já nos dão esperanças de que a quantidade de mortos no Brasil pode ser muito menor do que se está projetando. Por outro lado, é sempre bom e muito importante lembrar que no Brasil, apesar de a gente não ter uma densidade demográfica tão grande como da Itália, se eu não me engano é 26 pessoas por metro, por quilômetro quadrado, Brasil 16, a gente tem um outro problema. A gente tem os grandes centros, onde nesses lugares a densidade é muito alta. Tem muita gente em pouco espaço. A gente tem a periferia, a gente tem as chamadas favelas, a população de alto índice, grau de vulnerabilidade, de outras comorbidades, e um sistema de saúde que, apesar de ser o melhor sistema de saúde pública do mundo, ainda deixou durante muitos e muitos anos muito a desejar. Então, boa parte das pessoas que vão morrer agora é em resultado de um sistema de saúde que não teve, ao longo de sua história, os investimentos necessários para que neste momento nós pudéssemos suportar tudo isso. Então, nosso sistema de saúde, o SUS, é o melhor sistema de saúde pública do mundo. Isso é uma boa notícia. E nós estamos tomando as providências, estamos nos preparando, estamos sendo um dos últimos países do mundo a entrar na pandemia, entrar na situação. Portanto, se a gente souber, se a gente se comportar bem, se a gente conseguir fazer as medidas de isolamento social, a higiene, o ordenamento de transporte, de tudo, possivelmente a gente pode ter resultados não tão catastróficos quanto aqueles que estamos prevendo. Mas os danos à economia, obviamente, eles são quase que certos e muito difíceis de serem reversíveis para muitos setores da indústria e de pequenos e médios negócios, médias empresas. Nós teremos muito estresse, muitos danos, muito prejuízo, mas se a gente tiver um pouco de cautela nas decisões que estão sendo tomadas em alguns aspectos, possivelmente nós conseguiríamos sair com muito menos danos. Pois é.
É isso aí. Eu sou Ciro Pimentel, sou jornalista e biomédico e estou compartilhando as informações desde janeiro, quando essa epidemia, essa pandemia, ela ainda era um simples surto de gripe na cidade de Wuhan, na China. Se precisar de mais informações, siga-me nos meus canais de Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube, Dr. Ciriaco, você já conhece. Instagram, @Ciro Pimentel e Facebook Ciro Pimentel. Tá bom? Muito obrigado. Até mais.